O sol de março batia forte no estúdio da Record TV em São Paulo, criando um contraste interessante com o ar-condicionado gelado que mantinha o ambiente televisivo em temperatura ideal. Zé Felipe ajustou o microfone de lapela pela terceira vez em 5 minutos, seus dedos tremendo levemente, um sinal de nervosismo que ele tentava disfarçar há anos, mas que sempre o traía em momentos importantes como aquele. Virgínia, sua esposa, estava sentada na primeira fileira da plateia, seus olhos castanhos fixos nele com uma mistura de apoio e preocupação. Ela sabia melhor que ninguém o que estava por vir, o que Zé Felipe havia decidido compartilhar com o Brasil inteiro naquela tarde de quinta-feira. As duas filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor, brincavam silenciosamente com bonecas no camarim dos fundos, alheias à importância daquele momento para a família. 5 minutos para o ar, anunciou a assistente de produção. Uma jovem de cabelos cacheados que segurava uma prancheta cheia de anotações. O programa, Hoje em Dia, estava prestes a começar mais um episódio, mas aquele seria diferente de todos os outros para Zé Felipe. Leonardo, seu pai, havia chegado ao estúdio 20 minutos antes, cumprimentando a equipe de produção com a simpatia característica que o tornara querido em décadas de carreira. Vestido com uma camisa social azul marinho e calça jeans, ele emanava a tranquilidade de quem já havia enfrentado milhares de entrevistas, shows e momentos sob os holofotes. Mas havia algo em seus olhos, uma tensão quase imperceptível, que revelava que ele também sabia que aquele não seria um programa comum. O apresentador César Filho organizava seus papéis na bancada, revisando mentalmente as perguntas que faria. A produção havia sido cuidadosa em não revelar muito sobre o que seria discutido, mantendo um ar de mistério que certamente ajudaria na audiência. O que eles sabiam era que Zé Felipe faria uma revelação importante sobre sua vida pessoal. Mas os detalhes haviam sido mantidos em segredo até mesmo para a equipe mais próxima. Nos bastidores, técnicos ajustavam câmeras e testavam equipamentos de som. A iluminação do estúdio fora cuidadosamente planejada para criar um ambiente acolhedor, com tons quentes que contrastavam com a frieza típica dos programas televisivos. Flores naturais decoravam o cenário, trazendo uma sensação de intimidade familiar que seria crucial para o que estava por vir. Zé Felipe respirou fundo, sentindo o peso da decisão que havia tomado semanas antes. Havia sido durante uma madrugada insônia em Goiânia, quando ele estava sozinho em seu home studio, que a ideia havia surgido. Por anos, ele carregara um segredo que o consumia por dentro, algo que afetava não apenas sua carreira, mas toda a sua vida pessoal e familiar. Zé, você tem certeza disso? Virgínia havia perguntado na noite anterior, enquanto estavam deitados na cama do hotel em São Paulo. Sua voz era suave, mas carregada de preocupação. Uma vez que você disser, não tem como voltar atrás. Ele havia segurado a mão dela, entrelaçando os dedos de forma protetora. Preciso fazer isso, amor. Por mim, por você, pelas meninas e principalmente pelo meu pai. Ele merece saber a verdade e o público também a verdade. Uma palavra que havia se tornado cada vez mais pesada para Zé Felipe ao longo dos últimos anos. Enquanto sua carreira musical crescia, seguindo os passos do pai lendário, ele sentia que estava vivendo uma mentira que se tornava maior a cada dia que passava. Leonardo se aproximou do filho nos bastidores, colocando uma mão paternal em seu ombro. Filho, qualquer coisa que você precise falar, você sabe que pode contar comigo, né? Sua voz carregava décadas de experiência e amor incondicional. Somos família, e família se apoia. Zé Felipe olhou nos olhos do pai, aqueles mesmos olhos que haviam conquistado milhões de fãs pelo Brasil afora, que haviam chorado de emoção em palcos de norte a sul do país, que haviam visto sucessos e fracassos, alegrias e tristezas. E por um momento quase perdeu a coragem. Pai, começou, mas foi interrompido pela assistente de produção. Galera, vamos indo.
30 segundos. O estúdio se encheu da energia típica de um programa ao vivo. As câmeras se posicionaram, os microfones foram testados uma última vez e a contagem regressiva começou. César Filho ajeitou a gravata e sorriu para a câmera principal, enquanto Zé Felipe e Leonardo tomavam seus lugares no sofá do cenário. Boa tarde, Brasil! Você está assistindo ao Hoje em Dia e eu sou César Filho, começou o apresentador com sua voz profissional e acolhedora. E hoje nós temos convidados muito especiais aqui no nosso estúdio. Leonardo, o rei da música sertaneja, está aqui com seu filho Zé Felipe, que tem uma revelação muito importante para fazer para todos vocês. A câmera focalizou nos dois, pai e filho lado a lado. Leonardo sorriu naturalmente, acostumado com aquele tipo de exposição, mas Zé Felipe estava visivelmente nervoso. Suas mãos estavam entrelaçadas e ele mantinha o olhar fixo, ora no apresentador, ora no chão. Zé Felipe, primeiro queremos saber como você está se sentindo hoje, disse César, com a delicadeza de quem sabia que estava lidando com algo sensível. Zé Felipe engoliu em seco antes de responder. Olha, César, eu estou nervoso, sim, muito nervoso, na verdade. Porque o que eu vim falar aqui hoje é algo que eu nunca falei publicamente, algo que só as pessoas mais próximas de mim sabem. Leonardo observava o filho atentamente, sem saber exatamente o que estava por vir, mas demonstrando apoio total através de sua postura corporal. Ele se inclinava ligeiramente em direção a Zé Felipe, como se quisesse transmitir sua força paterna. "E seu pai sabe do que se trata?" perguntou César. "Ele sabe de algumas coisas, mas não de tudo", respondeu Zé Felipe, sua voz ganhando uma firmeza crescente. "E eu acho que chegou a hora de ser completamente transparente, não só com ele, mas com todo mundo que acompanha minha carreira e minha vida." A plateia estava em silêncio absoluto. Virgínia, da primeira fileira, segurava as mãos entrelaçadas com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela sabia que aquele era o momento que seu marido vinha ensaiando mentalmente há semanas. "Bom, então vamos ouvir você", disse César, dando espaço para que Zé Felipe conduzisse a conversa. Zé Felipe respirou profundamente, olhou para Virgínia na plateia, depois para seu pai ao lado e, finalmente, diretamente para a câmera principal. "Eu quero falar sobre algo que tem afetado minha vida desde que eu era muito jovem, algo que influenciou todas as minhas decisões, meus relacionamentos, minha carreira, tudo." Leonardo franziu levemente a sobrancelha, uma expressão de curiosidade misturada com preocupação. Ele conhecia o filho melhor que ninguém, mas havia percebido que Zé Felipe carregava algo pesado nos últimos anos, algo que ele nunca havia conseguido identificar completamente. "Desde pequeno, eu sempre senti uma pressão enorme para estar à altura do nome da minha família", continuou Zé Felipe. "Ser filho do Leonardo não é fácil. As pessoas esperam que você seja perfeito, que você cante como ele, que você tenha o mesmo carisma, a mesma naturalidade no palco." César acenou com a cabeça, entendendo o peso que carregar um sobrenome famoso poderia representar. "E por muitos anos, eu tentei ser essa pessoa que todo mundo esperava que eu fosse. Mas a verdade é que eu sempre tive dificuldades que eu nunca falei publicamente." O estúdio estava tão silencioso que era possível ouvir o zumbido baixo dos equipamentos eletrônicos. Leonardo se inclinou ainda mais em direção ao filho, seus olhos demonstrando uma preocupação crescente. "Que tipo de dificuldades, Zé?" perguntou César com gentileza. "Eu tenho dislexia severa", disse Zé Felipe, as palavras saindo em um suspiro de alívio, como se ele estivesse se libertando de um peso enorme. "E além da dislexia, eu sofro de ansiedade social. Não é só nervosismo normal antes de subir no palco. É algo muito mais profundo que afeta minha capacidade de me conectar com as pessoas, de me expressar da maneira que eu gostaria." Leonardo sentiu como se o mundo tivesse parado por um instante. As palavras do filho ecoaram em sua mente,
Dislexia severa, ansiedade social, termos que ele havia ouvido antes, mas nunca relacionado diretamente com Zé Felipe. De repente, tantas coisas começaram a fazer sentido. As dificuldades na escola, que ele havia atribuído à falta de interesse, os momentos de isolamento, que interpretara como rebeldia adolescente, a forma como Zé Felipe sempre parecia desconfortável em entrevistas, mesmo com anos de experiência. Meu Deus, filho!" murmurou Leonardo, sua voz embargada. Instintivamente, ele estendeu a mão e tocou o braço de Zé Felipe, um gesto paternal que transmitia apoio incondicional. "Por que você nunca me contou isso antes?" Zé Felipe olhou para o pai, e pela primeira vez desde que havia subido no palco, seus olhos se encheram de lágrimas. "Porque eu tinha medo, pai. Medo de decepcionar você. Medo de que as pessoas pensassem que eu estava usando isso como desculpa para os meus fracassos." César Filho, experiente em conduzir momentos delicados na televisão, manteve um silêncio respeitoso, permitindo que pai e filho tivessem aquele momento íntimo diante de milhares de telespectadores. A câmera capturou cada nuance da emoção que se desenrolava no estúdio. "Decepcionar? Filho, você nunca me decepcionou", disse Leonardo, sua voz tremendo ligeiramente. "Nunca. E se eu fiz alguma coisa que te fez pensar isso, eu peço desculpas do fundo do meu coração." Virgínia, na plateia, precisou cobrir a boca com as mãos para conter a emoção. Ela conhecia intimamente as lutas diárias de Zé Felipe. Havia sido sua companheira em inúmeras sessões de terapia. Havia segurado sua mão durante crises de ansiedade que às vezes duravam horas. Ver aquele momento entre pai e filho era algo que ela sabia que seria transformador para ambos. "Zé Felipe, quando você descobriu sobre a dislexia?" perguntou César com delicadeza, percebendo que precisava conduzir a conversa para permitir que ambos processassem as emoções. "Foi há uns 5 anos", respondeu Zé Felipe, limpando os olhos com as costas da mão. "Virgínia insistiu para eu procurar ajuda porque eu estava tendo muitas dificuldades para escrever músicas, para ler contratos, para fazer coisas básicas que qualquer artista precisa fazer. Eu sempre achei que era burrice minha, sabe?" Leonardo balançou a cabeça vigorosamente. "Você não é burro, Zé. Nunca foi. Você é um dos homens mais inteligentes e talentosos que eu conheço. A dislexia afeta principalmente minha capacidade de processar texto escrito", continuou Zé Felipe, ganhando confiança à medida que falava. "Quando eu leio uma letra de música ou um contrato, as palavras às vezes se misturam, parecem dançar na página. E isso sempre me deixou muito ansioso em situações públicas, porque eu tinha medo de falar algo errado ou de não entender alguma coisa importante. A produção do programa havia instruído os cameramen para capturar também as reações da plateia. E era visível como as pessoas estavam sendo tocadas pela sinceridade de Zé Felipe. Várias mulheres limpavam lágrimas discretamente, e alguns homens mantinham expressões sérias de respeito e admiração. "E como isso afetou sua carreira musical?" perguntou César. Zé Felipe suspirou profundamente antes de responder. "De muitas formas. Primeiro, eu sempre precisei de muito mais tempo para aprender letras novas. Enquanto outros artistas conseguem decorar uma música em 1 ou 2 leituras, eu preciso de semanas, às vezes meses. E quando estou no palco, especialmente em shows maiores, a ansiedade social faz com que eu entre quase em pânico." Leonardo estava ouvindo cada palavra com uma atenção total, como se estivesse redescobrindo o próprio filho. "Por isso você sempre preferia os shows menores, mais íntimos", murmurou, mais para si mesmo do que para a conversa. "Exato, pai. Nos shows pequenos, em cidades do interior, eu me sinto mais seguro. As pessoas são mais próximas, mais acolhedoras. Nos grandes festivais, com milhares de pessoas, às vezes eu saio do palco e tenho crises de ansiedade que duram horas." César se inclinou para a frente, demonstrando interesse genuíno.
E como você lidou com isso ao longo dos anos? Por muito tempo, eu não lidei bem, admitiu Zé Felipe. Eu comecei a evitar compromissos, a cancelar shows, a me afastar das pessoas. Virgínia pode confirmar que houve épocas em que eu ficava dias sem sair de casa, sem querer ver ninguém. Virgínia acenou levemente da plateia, confirmando as palavras do marido com uma expressão de apoio e orgulho por ele estar finalmente falando sobre isso publicamente. Mas aí veio um momento de virada na minha vida, continuou Zé Felipe. Foi quando nasceu a Maria Alice, minha primeira filha. Eu olhei para aquele bebezinho nos meus braços e pensei, eu não posso deixar que ela cresça com um pai que tem medo da própria sombra. Foi aí que eu decidi procurar ajuda profissional. Leonardo limpou discretamente uma lágrima que escorreu pelo seu rosto. A emoção estava sendo difícil de controlar, vendo a coragem e a maturidade do filho ao expor suas vulnerabilidades de forma tão honesta. Eu comecei fazendo terapia com uma psicóloga especializada em ansiedade social, prosseguiu Zé Felipe. E também procurei uma fonoaudióloga que trabalha com dislexia em adultos. Foi um processo longo, difícil, mas transformador. E seu pai sabia de tudo isso? Perguntou César, olhando para Leonardo. Leonardo balançou a cabeça lentamente. Eu sabia que ele estava fazendo terapia, mas ele sempre dizia que era só para cuidar da cabeça, como ele falava. Eu nunca imaginei que fosse algo tão específico e tão sério. Eu não queria preocupar ninguém, explicou Zé Felipe. E também tinha muito medo do julgamento. No mundo da música sertaneja, você sabe como é, César. Os homens são esperados para serem fortes, decididos, sem vulnerabilidades. Admitir que eu tinha dislexia e ansiedade parecia uma fraqueza. Mas não é fraqueza nenhuma, filho, interrompeu Leonardo, sua voz carregada de emoção. E isso que você está fazendo agora, falando sobre isso na televisão para o Brasil inteiro, isso sim é coragem, isso é força. Zé Felipe sorriu pela primeira vez desde o início da entrevista. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Obrigado, pai. Demorou muito tempo para eu entender isso. César aproveitou o momento para fazer uma pergunta que sabia que muitos telespectadores estariam se fazendo. Zé Felipe, como essas condições afetam especificamente sua performance nos palcos? Bom, a dislexia faz com que eu às vezes confunda palavras ou frases das letras, especialmente quando estou nervoso. E a ansiedade social. Imagina você subir num palco com 10.000 pessoas gritando seu nome, todas olhando para você, esperando que você seja perfeito. Para alguém com ansiedade social, isso pode ser aterrorizante. Leonardo estava ouvindo com uma expressão de crescente compreensão. Por isso você sempre insistia em ensaiar tanto antes dos shows, comentou. Eu achava que era perfeccionismo, mas era, na verdade, uma necessidade. Exato. Eu preciso ensaiar muito mais que outros artistas, porque preciso ter certeza absoluta de que sei cada palavra, cada acorde, cada movimento. É a única forma de conseguir controlar a ansiedade no palco. César olhou para Leonardo. E como o senhor está se sentindo ouvindo tudo isso? Leonardo respirou fundo antes de responder, claramente emocionado. Eu estou sentindo muitas coisas ao mesmo tempo. Tristeza por não ter percebido o quanto meu filho estava sofrendo. Orgulho pela coragem dele em falar sobre isso. E, principalmente, amor. Muito amor por esse homem corajoso que está sentado aqui do meu lado. As palavras de Leonardo fizeram com que várias pessoas na plateia se emocionassem visivelmente, incluindo alguns membros da equipe de produção que acompanhavam a entrevista dos bastidores. Pai, o senhor não tinha como saber, disse Zé Felipe. Eu me escondi muito bem. Aprendi a mascarar, a fingir que estava tudo bem mesmo quando não estava, mas agora não precisa mais se esconder, respondeu Leonardo, colocando a mão no ombro do filho. Agora nós vamos enfrentar isso juntos, como família. O clima no estúdio havia mudado completamente.
O que havia começado como uma entrevista formal se transformara em um momento de profunda intimidade familiar, sendo compartilhado com o Brasil. César Filho, veterano em conduzir programas televisivos, sabia que estava presenciando algo especial. Um daqueles momentos raros na televisão onde a autenticidade supera qualquer roteiro planejado. Zé Felipe, você mencionou que decidiu procurar ajuda quando sua primeira filha nasceu. Como foi esse processo? Perguntou César, dando espaço para que a história continuasse se desenrolando naturalmente. Zé Felipe ajeitou-se no sofá, parecendo mais relaxado agora que o segredo mais pesado havia sido revelado. Foi um processo gradual, sabe, César. Primeiro eu comecei com a psicóloga, uma mulher incrível chamada Doutora Patrícia, aqui em São Paulo. Ela me ajudou a entender que a ansiedade social não era uma falha de caráter, mas uma condição que poderia ser tratada. Leonardo escutava atentamente, absorvendo cada detalhe da jornada do filho que ele havia perdido. Você ia sozinho nas consultas? Perguntou, direcionando a pergunta diretamente a Zé Felipe. No começo, sim, eu achava que era algo que eu tinha que resolver sozinho, mas depois de alguns meses, a doutora Patrícia sugeriu que Virgínia participasse de algumas sessões, para entender melhor como apoiar. Virgínia, na plateia, sorriu ao ouvir sua participação sendo mencionada. Ela havia sido fundamental no processo de descoberta e tratamento, sendo muitas vezes a força que Zé Felipe precisava quando ele queria desistir. E foi durante uma dessas sessões que surgiu a suspeita da dislexia, continuou Zé Felipe. A psicóloga notou que eu tinha dificuldades específicas com leitura e escrita que iam além da ansiedade. Ela me encaminhou para uma avaliação neuropsicológica completa. César se inclinou interessado. Como foi fazer essa avaliação? Foi um processo de 3 dias, César. 3 dias de testes, exercícios, conversas. Eu me senti como se estivesse voltando para a escola, mas desta vez para descobrir por que a escola sempre foi tão difícil para mim. Leonardo balançou a cabeça, uma expressão de reconhecimento cruzando seu rosto. Agora eu entendo por que você odiava tanto estudar quando era criança. Eu sempre pensei que você era preguiçoso. Pai, eu tentava tanto, disse Zé Felipe, sua voz carregando anos de frustração reprimida. Eu passava horas olhando para os livros, mas as letras pareciam se mexer na página. Os professores achavam que eu não estava prestando atenção. Você e a mãe achavam que eu era rebelde. Mas eu realmente queria aprender, queria ser um bom aluno. As lágrimas voltaram aos olhos de Leonardo, que havia começado a conectar pontos de décadas atrás. Filho, me perdoa. Se eu soubesse, não precisa pedir desculpas, pai. Nem você, nem ninguém sabia sobre essas condições naquela época. A conscientização sobre dislexia e ansiedade social é muito recente no Brasil. César aproveitou para inserir uma informação educativa. Para nossos telespectadores que podem não saber, você pode explicar melhor o que é a dislexia? Zé Felipe assentiu. Claro. Dislexia é uma condição neurológica que afeta a capacidade de processar linguagem escrita. Para mim, especificamente, as letras às vezes se embaralham. Palavras podem aparecer invertidas ou incompletas. Não é uma questão de inteligência. Pessoas com dislexia podem ser extremamente inteligentes e criativas. É só uma diferença na forma como o cérebro processa informação escrita. E isso afeta sua capacidade de compor músicas? Perguntou César. Afeta bastante. Eu tenho muitas ideias musicais, melodias que surgem na minha cabeça, mas colocar isso no papel sempre foi um desafio enorme. Por muito tempo, eu dependia de outras pessoas para escrever as letras das minhas músicas. E isso me frustrava muito. Leonardo observou o filho com renovado respeito. Bom, mas você tem músicas lindas, meu filho. Como você consegue? Hoje em dia eu uso algumas técnicas que aprendi na terapia. Eu componho primeiro a melodia, gravo no celular cantarolando e depois trabalho a letra aos poucos, palavra por palavra. Virgínia me ajuda muito nessa parte também.
A câmera focalizou Virgínia na plateia, que acenou discretamente, claramente emocionada por ver o marido falando tão abertamente sobre suas lutas e conquistas. E quanto à ansiedade social, como isso se manifesta especificamente? Continuou César. Zé Felipe pensou por um momento antes de responder. Imagina que você tem que falar com um grupo de pessoas desconhecidas, mas seu coração dispara, suas mãos ficam suadas. Você sente como se não conseguisse respirar direito. Agora multiplica isso por 1000, quando você tem que subir num palco. Antes do tratamento, eu chegava a vomitar antes de alguns shows de tanto nervosismo. Sério? Perguntou Leonardo, chocado. Eu nunca soube disso. Eu escondia muito bem. Sempre arranjava uma desculpa. Disse que tinha comido algo estragado, que estava com virose. Mas na verdade era ansiedade pura. César fez uma pausa reflexiva antes de continuar. Como sua família reagiu quando vocês finalmente descobriram sobre essas condições? Virgínia foi incrível desde o primeiro dia, respondeu Zé Felipe, olhando diretamente para a esposa na plateia. Ela nunca me fez sentir como se eu fosse defeituoso ou incapaz. Pelo contrário, ela me encorajou a buscar ajuda e esteve comigo em cada passo do processo. Leonardo limpou mais uma lágrima. E eu não estava presente como deveria. Me perdoa por isso, filho. Pai, você estava construindo sua carreira, cuidando da família. Você fez o que podia com o conhecimento que tinha na época. O importante é que agora nós sabemos e podemos seguir em frente juntos. César percebeu que aquele era um momento crucial da entrevista. Leonardo, como o senhor pretende apoiar seu filho daqui para frente, sabendo dessas informações? Leonardo respirou fundo, claramente emocionado, mas determinado. Primeiro, eu quero que ele saiba que eu estou orgulhoso dele, muito orgulhoso. Segundo, eu quero aprender tudo o que eu puder sobre essas condições para poder apoiá-lo melhor. E terceiro, ele fez uma pausa, olhando diretamente para Zé Felipe. Terceiro, eu quero que saiba que sua carreira, seus sucessos, tudo o que você conquistou tem muito mais valor, sabendo das dificuldades que você superou. Você é mais forte do que eu jamais imaginei. Zé Felipe não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir as palavras do pai. Era a validação que ele havia buscado por anos. O reconhecimento não apenas de suas dificuldades, mas de sua força para superá-las. Obrigado, pai. Isso significa tudo para mim. César permitiu que pai e filho tivessem aquele momento antes de continuar. Zé Felipe, você mencionou tratamentos. Como está a sua situação hoje? Hoje está muito melhor. Eu faço terapia regularmente. Uso algumas técnicas de respiração e mindfulness antes dos shows e aprendi estratégias para lidar com a dislexia no dia a dia. Não é uma cura. Essas condições estarão comigo para sempre, mas hoje eu sei como gerenciá-las. E seus planos para o futuro? Perguntou César. Eu quero continuar fazendo música, mas agora de forma mais consciente e saudável. Quero também usar minha experiência para ajudar outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo. Se compartilhar minha história puder ajudar uma pessoa a procurar ajuda mais cedo do que eu procurei, já terá valido a pena. Leonardo sorriu orgulhosamente. E eu vou estar do lado dele em tudo. Nós somos uma família, e famílias se apoiam nas dificuldades e celebram juntas nas conquistas. A plateia explodiu em aplausos espontâneos, claramente tocada pela sinceridade e coragem demonstradas por pai e filho. Virgínia estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de orgulho e alívio. César olhou para as câmeras. Quando voltarmos, vamos ouvir mais sobre os planos futuros de Zé Felipe e como essa revelação pode impactar positivamente a vida de muitas pessoas que assistem ao nosso programa. Durante o intervalo comercial, a equipe de produção estava visivelmente emocionada. Vários técnicos se aproximaram de Zé Felipe e Leonardo para parabenizá-los pela coragem e honestidade. Era claro que aquela entrevista seria lembrada por muito tempo.
Virgínia se levantou da plateia e foi até o palco, abraçando o marido com força. Estou tão orgulhosa de você, sussurrou em seu ouvido. Leonardo também se levantou e abraçou o filho e a nora, formando um círculo familiar que simbolizava o apoio mútuo e o amor incondicional que os unia. Quando as luzes do estúdio se acenderam novamente e o programa voltou ao ar, havia uma energia diferente no ambiente. O que havia começado como uma entrevista se transformara em um momento de transformação familiar, sendo testemunhado por milhões de brasileiros. César Filho olhou para as câmeras com a seriedade de quem sabia estar conduzindo algo histórico. Estamos de volta ao Hoje em Dia, e vocês acabaram de presenciar um dos momentos mais emocionantes da televisão brasileira, começou César. Zé Felipe acabou de revelar sua luta contra a dislexia e ansiedade social. E seu pai, Leonardo, está aqui descobrindo junto com todos nós detalhes que ele desconhecia sobre a jornada do filho. Virgínia havia retornado à plateia, mas agora sua expressão era completamente diferente. O alívio era visível em seu rosto. Depois de anos carregando aquele peso junto com o marido, finalmente tudo estava sendo compartilhado de forma aberta e honesta. Zé Felipe, antes do intervalo você mencionou que quer usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Como pretende fazer isso? Perguntou César. Zé Felipe, que agora parecia mais leve e confiante, respondeu com convicção. César, eu e Virgínia estamos planejando criar um projeto social voltado para a identificação precoce de dislexia em crianças e adolescentes. Queremos trabalhar com escolas, principalmente no interior, onde muitas vezes essas condições passam despercebidas. Leonardo se virou para o filho surpreso. Você não me contou sobre esse projeto. É algo que estamos desenvolvendo há alguns meses, explicou Zé Felipe. Nós queremos fazer palestras em escolas, treinar professores para identificar sinais precoces e oferecer suporte para famílias que não têm condições de pagar por avaliações particulares. César se inclinou interessado. E como Leonardo se encaixa nesses planos? Bom, agora que meu pai sabe de tudo, esperamos que ele queira se juntar a nós, disse Zé Felipe, olhando esperançosamente para Leonardo. Sua influência e experiência seriam fundamentais para alcançarmos mais pessoas. Leonardo não hesitou nem por um segundo. Claro que eu vou participar. Isso é mais importante que qualquer show ou gravação. Se pudermos evitar que outras crianças passem pelo que você passou, sem entender o que estava acontecendo, isso seria a maior conquista da minha vida. A plateia explodiu em aplausos novamente, claramente emocionada com a decisão de Leonardo de apoiar integralmente o projeto do filho. Que projeto lindo, comentou César. E como vocês pretendem equilibrar isso com suas carreiras musicais? A música sempre será nossa paixão, respondeu Zé Felipe. Mas agora ela tem um propósito maior. Queremos usar nossos shows e apresentações para conscientizar as pessoas sobre essas condições. Cada palco pode ser uma oportunidade de educação e esperança. Leonardo assentiu energicamente. E eu estou pensando em incluir momentos nos meus shows para falar sobre isso. Imagina quantos pais estão na plateia e podem ter filhos passando pelas mesmas dificuldades sem saber. César fez uma pergunta que sabia que muitos telespectadores estariam se fazendo. Vocês não têm medo de que essa revelação possa afetar negativamente suas carreiras? Zé Felipe e Leonardo trocaram olhares antes de Zé Felipe responder. César, se nossa carreira depende de esconder quem realmente somos, então não é uma carreira que vale a pena ter. Eu prefiro ser autêntico e ter menos fama do que viver uma mentira pelo resto da vida. E eu estou 100% de acordo com meu filho, acrescentou Leonardo. O público merece nossa verdade, e nossa verdade é que somos pessoas reais, com dificuldades reais, mas também com muita vontade de crescer e ajudar outros. César olhou para Virgínia na plateia. Virgínia, como você se sente vendo seu marido finalmente falando abertamente sobre isso? Virgínia se levantou, claramente emocionada. César, eu estou radiante,
orgulhosa, aliviada. Por anos eu vi o Zé Felipe se torturando, se sentindo inferior, achando que não era bom o suficiente. Hoje eu vejo um homem corajoso que decidiu transformar suas dificuldades em força para ajudar outros. E as filhas de vocês, como vocês pretendem abordar esse assunto com elas? Perguntou César. A Maria Alice já tem 4 anos e é muito esperta, respondeu Zé Felipe. Nós sempre falamos com ela de forma adequada para a idade sobre as diferenças das pessoas. Queremos que ela cresça sabendo que todo mundo tem suas dificuldades e que isso não nos torna menos capazes ou menos amados. Leonardo sorriu com carinho. E eu quero ser o avô que ela pode procurar se um dia ela tiver qualquer dificuldade. Quero que ela saiba que nossa família não esconde problemas, nós os enfrentamos juntos. César percebeu que estava chegando ao momento de encerrar a entrevista. Mas antes, fez uma última pergunta importante. Que mensagem vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão assistindo e que talvez se identifiquem com sua história? Zé Felipe respirou fundo antes de responder, olhando diretamente para a câmera. Eu quero dizer para essas pessoas que elas não estão sozinhas. Se você tem dislexia, ansiedade social ou qualquer outra condição que te faz sentir diferente, saiba que isso não te define negativamente. Procure ajuda, converse com pessoas de confiança e, principalmente, não tenha vergonha de quem você é. Leonardo complementou. E para os pais que estão assistindo, observem seus filhos com carinho. Se eles estão tendo dificuldades na escola ou em situações sociais, não assumam que é preguiça ou rebeldia. Pode ser que eles precisem de um tipo diferente de apoio. E se for o caso, saibam que isso não os torna menos inteligentes ou capazes. Lindas palavras, disse César. E onde as pessoas podem acompanhar o desenvolvimento desse projeto social que vocês mencionaram? Vamos criar perfis nas redes sociais específicos para o projeto, respondeu Zé Felipe. E em breve estaremos visitando escolas aqui em São Paulo para começar o trabalho. Quem quiser ajudar ou saber mais, pode entrar em contato conosco. César se virou para as câmeras para o encerramento. Gente, eu acho que todos nós fomos tocados pelo que presenciamos hoje aqui. A coragem de Zé Felipe em compartilhar sua história. O amor incondicional de Leonardo ao descobrir a verdade sobre as lutas do filho. E o projeto lindo que eles estão criando para ajudar outras famílias. Ele fez uma pausa, claramente emocionado. Isso é família, pessoal. Isso é amor verdadeiro. E isso é o que a gente precisa ver mais na nossa sociedade. Pessoas que transformam suas dificuldades em oportunidades de crescimento e serviço aos outros. Enquanto os créditos finais começavam a rolar, as câmeras capturaram um último momento íntimo. Leonardo se levantou e abraçou Zé Felipe com força, sussurrando algo em seu ouvido que fez o filho sorrir através das lágrimas. Virgínia se juntou ao abraço, e ali, no palco do programa, uma família se reencontrou de uma forma mais profunda e verdadeira. Nos bastidores, a equipe de produção estava claramente impactada pelo que havia presenciado. Vários funcionários se aproximaram da família para cumprimentá-los, e muitos compartilharam suas próprias histórias de dificuldades similares ou de familiares que enfrentavam desafios parecidos. 2 semanas depois, o impacto da entrevista ainda reverberava pelo país. Centenas de pais procuraram ajuda para avaliar seus filhos após assistir ao programa. Escolas de todo o Brasil entraram em contato com a equipe de Zé Felipe, interessadas em participar do projeto de conscientização sobre dislexia. Leonardo cumpriu sua promessa e começou a incluir momentos em seus shows para falar sobre o assunto, sempre com Zé Felipe ao seu lado. A relação entre pai e filho, que já era forte, tornou-se ainda mais profunda e autêntica. Virgínia documentou toda a jornada em suas redes sociais, mostrando como uma família pode se fortalecer quando escolhe a verdade em vez da aparência.
As pequenas Maria Alice e Maria Flor, mesmo sem entender completamente a dimensão do que havia acontecido, sentiram a mudança positiva no ambiente familiar. Meses depois, quando Zé Felipe subiu no palco de um grande festival de música sertaneja, ele não sentiu a ansiedade avassaladora de antes. Não porque ela havia desaparecido completamente, mas porque agora ele sabia que não precisava carregar aquele peso sozinho. Leonardo estava na coxia, Virgínia na primeira fileira, e milhares de pessoas na plateia sabiam exatamente quem ele era, com todas suas dificuldades e todas suas qualidades. Antes de começar a cantar, Zé Felipe pegou o microfone e disse para a multidão: Gente, eu quero dedicar essa música para todas as pessoas que estão aqui e que, como eu, enfrentam seus próprios desafios todos os dias. Vocês são mais fortes do que imaginam. E quando a música começou, sua voz soou mais forte e verdadeira do que nunca. Não porque ele havia se curado de suas condições, mas porque havia encontrado a coragem de ser exatamente quem ele era.